você, bom dia você, bom dia você, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia você. O amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso, o amor de Deus é maravilhoso. Grande é o amor de Deus, tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele, tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele, tão amplo que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado e um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Muito bem, muito bem. Que bom, né, que a gente está aqui para aprender de uma forma diferente, né, com uma maneira diferente, por meio da internet, por meio das videoaulas ou das aulas online. Eu sou o professor Diego Veras, tá? Pode chamar de tio Diego. E estaremos aqui tendo essas aulas, né, enquanto a professora Conceição vai estar aí se organizando para retornar, né? A gente espera que ela volte logo, não é verdade? E como já foi falado para vocês, as aulas serão de História, Arte, Religião e Filosofia. Nessa aula de hoje, nós vamos começar com a aula de História. Eu creio que você já tem o livro 2, tá? Que é esse aqui, ó. A unidade 2 de História, tá bom? E nós vamos aprender, vamos começar aí folheando o nosso livro, conhecendo o nosso livro, e a gente vai falar da unidade 2 que trata sobre o início do comércio, tá bom? Muito importante esse período. A gente já olha aí nas páginas 130 e 131 que nós temos um mapa do mundo, né? Com aí 5 continentes representados, né? Quais são esses continentes? Você pode identificar? Dê um pause aí no vídeo para você identificar quais são os continentes. Olha só, tem 5 continentes aí desenhados no nosso mapa. Nós temos a América, temos a África, temos a Europa, temos a Ásia e lá no cantinho nós temos a Oceania, tá bom? Então, esses continentes estão aí representados para nos guiar nessa nossa aula de hoje, tá bom? Para a gente identificar a questão do comércio, do início dessa produção, né? Quando o homem identifica que ele pode produzir para sobreviver, tá? Antes de qualquer coisa, nós temos que entender que o homem ele vai mudar os seus hábitos, tá certo? Antes o homem era nômade. Aí você vai escrever aí no seu caderno, ou então no cantinho do livro de lápis, nômade, tá certo? Que quer dizer que ele se deslocava de um lado para o outro, querendo sobreviver. Às vezes era por conta do frio, ou do calor, ou por conta de uma chuva, de uma tempestade, não sei, né? Ou então esse homem ele se deslocava em busca do alimento. Em busca de água, a gente sabe que a água é vital, a água é importante, a gente está o tempo todo bebendo água, né? Se você não tiver, beba água, é muito importante, tá bom? E vocês vão observar no mapa que há vários desenhos, há várias figuras em cima desse mapa, tá certo? Por quê? Porque o homem, ele produziu, porque o homem, ele criou animais e ele foi percebendo que isso era importante para que ele sobreviva, tá certo? Então, nós temos aí o homem nômade. Depois que o homem entendeu que ele poderia parar em um lugar e viver naquele lugar, produzindo, né, plantando, colhendo, criando seus animais, ele entendeu que ele não precisava mais ficar se deslocando de um lado para o outro. Então, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, tá?
sedentário. Agora esse homem é sedentário, ele vive em um lugar apenas, tá bom? Então nós temos aí no nosso livro, o que na página 130 está escrito assim: observe no mapa há quanto tempo aproximadamente se iniciaram o cultivo de algumas plantas e a criação de alguns animais. Então nós temos aí, né, uma tabelinha com os produtos, os desenhos dos produtos como algodão, feijão, inhame, arroz, aveia, lentilha. E há os animais que eram criados nesse período, né, de pré-história até a antiguidade, né? Os primeiros produtos, os primeiros animais, nós temos aí carneiro, cabra, galinha, o ganso, boi e entre outros que vocês estão vendo na tabela. Essas figuras estão distribuídas no nosso mapa, distribuídos por todo aí esse mundo, né? Nós estamos falando de um período antigo, onde as coisas eram difíceis, né? Não era fácil para o homem conseguir vencer aquilo que ele não conhecia, porque, por exemplo, uma mudança do clima o homem não conhecia, por isso que ele vai começando a inventar, a identificar que existiam períodos no ano, né? Há um período mais frio, um período mais quente, um período mais tranquilo, um período que as folhas secas caem no chão, que são as estações do ano, que guia o homem na plantação, que guia o homem na forma dele entender que agora é o momento de plantar, depois é o momento de colher, né? Depois é o momento de guardar as sementes e por aí vai. Então nós temos aí alguns quadrinhos nas páginas 130 e 131 que a gente vai lendo e vai compreendendo. O primeiro quadrinho é a especialização do trabalho. O desenvolvimento da agricultura possibilitou às pessoas trabalhar em uma atividade especializada. Por exemplo, um artesão fabricava tecido, objetos de cerâmica, cestos, armas, entre outras coisas. Então, de acordo com o passar do tempo, o homem foi dominando, né? Antes que o homem cortava com pedra, pedaços de rochas que quebravam e formavam pontas, né? Ele perfurava com essas pedras. Depois ele conseguiu perfurar com o osso do animal, né? Ou ele começou a perfurar com pedaços de madeira. E aí, quando o homem descobre o metal, ele começa a fazer as lanças para perfurar de maneira mais eficaz, né? Com mais sucesso. Ele começa a caçar com mais força. Enfim, o homem vai evoluindo de acordo com as especialidades dele, né? Então, é importante a gente entender isso. Se, por exemplo, eu produzir trigo, eu vou ter que produzir vasos de barro para guardar o trigo, não é verdade? Então, de acordo com a produção do homem, vai surgindo outras necessidades, tá bom? Página 131. Lá em cima nós temos as comunidades fluviais. Você vai circular a palavra fluviais e vai colocar uma setinha com lápis e vai botar assim, águas, né? Porque fluvial significa que eram comunidades que moravam próximo das águas, né? Um exemplo, quem sabe me dizer aí qual é as primeiras comunidades, os primeiros povos que se estabeleceram próximo de águas? Por exemplo, próximo do rio Nilo. Dá um pause aí e identifica quem era o povo que morava perto do rio Nilo. Os egípcios, tá? Os egípcios, o povo do Egito, era um povo que identificou que o rio Nilo era um rio muito importante, que as águas poderiam dar a eles vida, que do lado do rio Nilo tinha muita plantação e por causa desse rio podia se plantar ali mais coisas. Então esse povo passou a morar ali perto. Por isso que esse povo é conhecido como um povo egípcio próximo. Por causa do Nilo, eles ali começaram a se estabelecer e morar, né? E se tornaram uma grande civilização, que a gente sabe que a história do Egito é linda, gigantesca, né? E aí nós temos outro quadrinho que tem assim, formação de aldeias. Olha só, o desenvolvimento da agricultura levou os grupos humanos a se fixarem próximos às plantações. No local, com o tempo, formaram-se aldeias que reuniram famílias vizinhas. Então, quando eu paro no lugar e eu digo assim, eu vou morar aqui, né? Eu vou plantar aqui. Então, à medida que eu vou plantando,
vai aparecendo pessoas do meu lado também, o vizinho, né? Como, por exemplo, hoje já na minha fazenda tem macaxeira, né? Eu planto o trigo na minha fazenda, aí o vizinho da fazenda do lado planta, cria animal, e a gente pode viver próximo do outro, porque eu posso precisar dele, ele pode precisar de mim. Algo muito importante que a gente tem que aprender, né? No mundo ninguém conseguiu fazer nada só. O ser humano sempre precisou do vizinho, tá certo? Nós precisamos dos nossos vizinhos. E aí nós estamos falando de um período onde o homem não existia tudo que existe hoje, né? Hoje você pode morar sozinho, isolado, fazer compras no supermercado e voltar para casa, né? Mas nessa época não, nós estamos falando do homem das cavernas, do homem pré-histórico, do homem que evoluiu até chegar àquele homem que vivia em aldeias, em comunidades, famílias reunidas em uma aldeia, tá certo? Por causa desse hábito de plantar e de criar animais. Observe que plantar e criar animal foi algo muito revolucionário, tá bom? Foi uma revolução, porque a vida do homem mudou totalmente quando ele entendeu que ele podia parar em um lugar, plantar e colher e criar animais para sobreviver. O outro quadrinho é a domesticação das espécies, que é a criação dos animais, né? Então, se tornou algo bastante comum o homem criar o animal. E observe no mapa que vai divergir de um lugar para o outro, vai ser diferente. Até hoje é assim, né? Tem lugar que tem um animal, tem outro lugar que não tem. Observe que nas regiões do Brasil, aí no mapa, na América, não vai ter o boi, não. É com o passar do tempo que o boi chega, né? Com o passar do tempo que esses animais vão ser transferidos de um lugar para o outro. E aí a criação desse animal vai ser possível em vários lugares. Mas antes, o animal que se criava no lugar não tinha em outro. Era muito diferente e era muito difícil, tá? E o último quadrinho embaixo vai dizer assim, o aumento demográfico. Vocês conhecem essa palavra demográfico? Circula a palavra demográfico. Não é geográfico, viu, gente? É demográfico. Tá? Você vai botar uma setinha de lápis e vai colocar assim, aumento de pessoas, quantidade de pessoas, aliás. Bote quantidade de pessoas. O aumento demográfico é nada mais, nada menos que o aumento da população. Por exemplo, Lago da Pedra tem 60 mil pessoas. Se daqui 5 anos, né, tiver um aumento de 5 mil pessoas, de 60 para 65 mil, houve um aumento de pessoas, um aumento da quantidade da população, certo? É basicamente isso. Quando o homem parou, plantou, viu que dava para colher, viu que dava para criar animais, formou aldeias, o que aconteceu? Ele se tornou um homem sedentário e procriou, teve muitos filhos e acabou que a população cresceu. Por isso que nós temos tanta gente no mundo hoje, né? Muito bem. Nós temos aí uma atividade na página 131 ainda, de 3 questões. Você vai copiar no caderno e você vai tentar responder. A primeira questão está dizendo assim, olha, o que era cultivado no território que hoje corresponde ao Brasil? Você vai no mapa, né? O Brasil fica em que continente? Na América. Então você vai lá no mapa e vê qual é a figurinha do produto que está próximo do Brasil, que está dentro do Brasil. Essa é a resposta. Segunda questão. Se você fizesse uma viagem no tempo e quisesse consumir arroz, para que época e para qual local você iria? Vá no mapa, procure o arroz. Não confunda o arroz, porque a cor do arroz é diferente da cevada, do centeio e do trigo, tá bom? Eles são bem parecidos aí no livro, mas você vai procurar onde tinha arroz e tem o ano, né? Aí, ó, 9.000, 11.000, 10.000, 7.000 e pouco, 5.000 e pouco. Procure e essa é a resposta da segunda questão. Terceira questão, identifique no mapa o local de origem de 3 alimentos que você gosta de comer. Então, se você gosta de galinha, se você gosta de porco, de gado, né, de batata, de mandioca, você vai ver onde está o local, que continente está e o período, né? Beleza?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Foi um prazer ser professor de vocês nesse período. E conte comigo. Qualquer dúvida, coloque no grupo. Apenas no grupo, tá bom? E nós ficamos por aqui. A nossa aula corresponde à página 130 e 131. Fiquem com Deus.